E aí galera, aqui quem fala é o Matheus e hoje mais um vídeo para a série de React Redux. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Redux, explicar como é o funcionamento dele, qual a estrutura e como ele vai funcionar no código mesmo. O Redux ele é utilizado para controlar o estado da nossa aplicação. O React ele é muito bom e ele já inclui isso na estrutura dele interna. Porém, conforme a sua aplicação vai ficando mais complexa, com mais telas, mais partes dos sistemas utilizam os mesmos dados e os mesmos estados, você começa a precisar de uma forma mais ideal e um pouco mais separada do seu código de gerenciar esse estado, certo? Então o Redux ele entra nisso. Ele é como se fosse realmente o armazenamento do estado do seu código. Esse armazenamento ele fica aqui na Store. Essa Store seria onde ficam os seus dados, todos os estados da sua aplicação. Essa Store, ela que vai manter quais dados de quais clientes estão sendo mostrados, qual é a mensagem de sucesso que foi mostrada por último, qual é o dado que você colocou por último no campo de preenchimento. Tudo que você utilizava com o estado dentro da aplicação do React, realmente, você pode estar colocando aqui dentro para conseguir manipular com mais facilidade e gerenciar com mais facilidade também, certo? Então a primeira coisa, eu vou passar por cada parte, aqui eu coloquei todas as partes que representam, na utilização do Redux, certo? Uma action é qualquer coisa que você faz uma ação. É realmente o nome, Action, ação. Por exemplo, se você clicar em um botão, você clicou em um botão, você fez uma ação, você enviou um formulário, você fez uma ação, você somou um número, você fez uma ação, você digitou uma letra em um campo, você também fez uma ação. Isso tudo representa ações que interferem no estado do seu armazenamento do Redux. E depois eu vou passar como se fosse um exemplo para estar mostrando como funciona realmente o Redux. Eu vou dar um exemplo aqui nessa tela e no próximo vídeo a gente vai fazer um código bem simplificado utilizando o Redux para eu estar mostrando para vocês tanto como preparar sua aplicação com o React para estar utilizando o Redux e também para entender melhor ali no funcionamento como é o uso dele. Então, Action é a ação que você vai estar desempenhando no código. Clicar em um botão, clicar em qualquer coisa, certo? Quando você faz uma ação, essa ação ela vai para o Reducer. O Reducer ele é como se fosse o organizador do seu armazenamento. É ele que vai saber se aquele dígito que você colocou é do campo nome ou do campo e-mail. Toda ação ela inclui um tipo. E esse tipo é o que fala para o Reducer onde que vai colocar aquele dado daquele estado na Store. A Store é realmente todo o estado da sua aplicação, ela fica armazenado todo o estado. Esse connect é daquele pacote que a gente utilizou que chama React Redux. Esse pacote ele tem essa função de connect. Ele conecta a Store com a sua interface. Ele que faz essa ponte de estar trazendo a Store para a sua interface. E ao chegar na interface você vê o estado que estava na Store, que o connect faz essa interface. E a partir da interface você consegue fazer novas ações. Então isso aqui é uma grande cadeia de atividades. Primeiro você entra na interface, você tem acesso a uma action. Você clica em um botão, você altera algum estado, algo assim. Dessa action que você clicou, ele vai para o Reducer para organizar no armazenamento qual estado foi alterado. Você fazendo isso, esse estado alterado fica salvo no armazenamento. Como o armazenamento foi alterado, o Connect reconhece automaticamente essa alteração e já envia para a sua interface de usuário. Então você fecha o ciclo. E o Redux ele realmente é feito para esse ciclo sair do seu componente e ficar nessa outra parte do sistema para facilitar o seu uso, desenvolvimento e deixar o código com uma clareza melhor. E também pela agilidade que ele causa no sistema, que ele tem uma alta performance pela simplicidade. Um bom exemplo é o seguinte, vamos supor que aqui tem um número. A gente está mostrando o número 0 na nossa interface de usuário. E aqui do lado, vamos supor que tem um botão mais. Sempre que você clica nesse botão mais, ele adiciona 1. Então, você clicou no botão mais, ele foi uma ação dizendo que você clicou
no botão mais com o tipo somar 1. Esse tipo somar 1 ele vai para o Redux apenas a ação citando que você clicou para somar 1. O Redux, reconhecendo o tipo de ação, vai somar 1 a store, que aqui também estava 0. Aqui também estava 0, o Redux falou para a store que agora o novo valor é 1. A store agora fica com o valor 1. Como o Connect já percebe essa alteração, ele pega o valor da store e passa para a interface, agora aqui ficando 1 no lugar do 0. Certo? E aí você vai fazer esse ciclo eternamente para qualquer coisa no seu código. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o input de nome. Vamos supor um input de nome, você digita a letra N. Aí ele vai no action com a letra N e o tipo de que você adicionou naquele nome. E aí ele vai para o Reducer e toda essa história. O Redux é realmente bem simples de entender, uma vez que você pega esse conceito de que ele é uma conexão de ação e resposta, ação e reação. Action, ele significa o tipo daquela ação. O Reducer, ele sabe o que aquela ação quer dizer e como isso afeta o armazenamento do estado. E o Connect, ele faz essa ponte entre o estado e a interface de usuário que está mostrando aquele estado e interagindo com ele. Então esse vídeo vai ficando por aqui, é realmente só para dar essa base mais básica, mais teórica mesmo do Redux. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando um exemplo prático, esse exemplo aqui mesmo do 0, 1, 2, né, de somatória, para você ver como funciona melhor o Redux. Então é isso, no próximo vídeo eu também vou passar como fazer essa estruturação para colocar o Redux no seu código e como fica simples de gerenciar o código, como não fica um código confuso, mas complexo como é quando você gerencia os estados dentro dos componentes, certo? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!